Bem-vindos à segunda temporada do Pod Peito, o nosso podcast para falar para além do óbvio comigo, Ana Saponi, Kelly Carvalho e Bianca Balaciano. Os episódios aparecem a cada 15 dias, às quartas-feiras, e você pode assistir pelo YouTube ou ouvir pelo Spotify. É só ativar o sininho e se inscrever no canal. Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Pod Peito. Temos um episódio hoje muito especial, uma convidada maravilhosa aqui, a Mariana Ribeiro, e a gente vai falar sobre a amamentação depois do câncer de mama. Estamos gravando esse episódio em pleno Outubro Rosa, né? Ele não vai ser lançado no outubro, mas ainda assim, acho que a gente precisa falar sobre esse tema todos os meses do ano, né? Então, assim, isso é secundário, né? Então, queria agradecer primeiro a Mariana aqui, mãe da Isabela, por esse convite, né? A Mariana foi minha paciente, foi minha aluna também, então prazer. Foi a primeira pessoa em que eu pensei pra gente falar ela sobre... Ela deu um berro, inclusive. Sim, porque veio uma luz, assim, a gente tem que chamar a Mariana, vai ser maravilhoso e tal. Aí já vou começar passando um pouco a bola pra você, pra que você se apresente e tal, e conte um pouquinho, assim, da tua história, do que você acha mais importante. Tá bom. Bom, primeiro quero agradecer pela lembrança. Me senti privilegiada, honrada de poder contar aqui um pouquinho dessa história, porque é isso, a gente vive uma experiência que, em princípio, é bem difícil, né? Mas que com apoio, com ajuda, a gente consegue passar essa experiência e colher frutos dela, inclusive, né? Então, eu sou Mariana Ribeiro, eu sou mãe da Isabela, como já falou. Minha bezerrinha, que mama até hoje, com 2 anos e 2 meses, segue mamando e espero que continue ainda por ela e por mim, a gente segue por muito tempo ainda, né? E foi isso, como eu estava meio que contando aqui, eu quis ser mãe desde sempre, desde a minha infância, mas demorou muito de acontecer, né? Então era uma coisa que eu perseguia muito, a maternidade, mas não acontecia, e aí, de repente, ao invés de vir um positivo para uma gravidez, veio um positivo para o câncer de mama, né? E ali eu achei que tinha acabado tudo, as minhas expectativas, não, nem pensando na amamentação, mas da maternidade em si, porque essa questão do apoio, né, em diversas áreas, na medicina, tudo, é bem difícil em todo lugar que a gente vai. Eu tenho muito isso, que era um assunto que eu sou totalmente leiga, eu sou dentista de formação, né, e eu não entendia nada, né, de câncer de mama. Então, eu pensei assim, eu tinha indicação de 4 médicos, eu falei, eu vou nos 4 e vou ouvir, né, porque não sei o primeiro que eu for, se vai estar falando alguma coisa certa ou não. E eu lembro o primeiro que eu fui, assim, graças a Deus, o meu câncer, ele era bem inicial, era um carcinoma in situ, não invasivo, o prognóstico era bem favorável. E logo esse primeiro médico que eu fui, ele deixou isso bem claro, mas a primeira coisa que ele falou, você vai tomar um remédio, você não vai poder engravidar, você não pode amamentar, você não pode. E eu saí de lá com isso na minha cabeça, eu saí chorando muito. Além da preocupação com a própria doença em si... Ele se preocupou muito, a primeira... Você não vai poder engravidar, você não vai poder amamentar, você por 5 anos. E eu engravidei, eu tive minha filha com 43, comecei a fazer as contas e falei, acabou, né? Acabou o meu sonho. Quantos anos você tinha quando foi o diagnóstico de câncer, 2019. Eu tinha 40 e... Olha, eu 78. Perdi as contas. Péssima matemática, gente. 41. 41. Você tinha 41 quando você recebeu o diagnóstico. Isso. Aí pensa, até começar a tomar medicação, eu já ia fazer 42, 47, falei, acabou, né? Já era. E eu saí muito arrasada daquela consulta. Aí fui a um outro médico que também falou bem do prognóstico e tal, que era tranquilo, eu gostei dele. Fui numa outra doida que já queria tirar meu peito. Botou 2 próteses assim em cima da mesa. Aí eu falei, mas é o que é isso? Porque em momento nenhum ninguém tinha falado que eu tinha que tirar. Claro, se fosse necessário eu faria, mas ninguém tinha falado. Mas vai ficar feio, né? Aí Nossa! Não, mas como assim? Uma delicadeza, né? Eu falei, nossa. Aí, bom, esqueci. E aí falei, não vou mais em ninguém. Não vou na última, já tô cansada. Vou naquele segundo que foi ok. Mas aí eu tinha lembrado aquilo. Eu falei, eu vou nos 4... e vou escolher. E fui na última. E lá naquela última eu senti assim que era para ser
sei lá, Deus falou comigo, é ela. E aí eu comecei a tratar com ela. E, de fato, eu não precisei de quimioterapia. Eu fiz radioterapia, fiz a cirurgia. E tinha que tomar o tal remédio, que eu não poderia engravidar, nem amamentar, nem nada. Você primeiro fez rádio, depois fez a... Eu fiz a cirurgia, depois eu fiz a rádio. Era o tamoxifeno? Tamoxifeno. E aí, essa médica... Aí, bom, quando eu tive que começar o tamoxifeno, eu achei que eu ia ficar bem, mas eu tomei o primeiro comprimido e eu comecei a chorar. Eu chorei muito, porque eu via meu sonho acabar ali, né? E aí eu falei com a minha médica, com a minha mastologista, eu falei, essa é a parte mais difícil do meu tratamento. E ela imaginou que era por causa dos efeitos colaterais. Não, isso a gente contou. Eu falei, não, porque tá acabando aqui meu sonho de ser mãe. Ela falou, então não toma. Eu falei, oi? Eu nunca imaginei que eu ia ouvir aquilo na minha vida. Ela, não toma, seu sonho é muito maior, seu risco é baixo, a gente vai te apoiar. Eu e o Fred, o meu oncologista, a gente te apoia. Vamos correr atrás disso. Nossa. Eu falei, tá todo mundo arrepiado. Gente, é verdade isso é real. E aí ela me encaminhou para uma especialista, né, em fertilização e tal. E aí veio a pandemia. Eu falei, Deus. Nossa, foi um pouco antes. Eu tive que esperar. Foi fevereiro que eu ia começar a tomar. E aí, março, começou a pandemia. Mas aí substituiu a medicação ou... Não tomei. Não tomou e nem foi substituído por nenhuma outra? Essa medicação, ela era profilática. Você ia tomar por 5 anos para reduzir o risco de uma metástase, por exemplo. De uma recidiva. De uma recidiva. Aí ficou controlando. Sim, eu faço super controle. E aí, outubro, eu consegui fazer e deu tudo certo, engravidei. E a Isabela tá aí. E aí, pronto, beleza, engravidei, né? Parte 1 do sonho, check. Sim. Parte 2 do sonho, amamentar. E aí, durante a gravidez, eu comecei a ver uma mama se desenvolver e a outra não. E aí, eu já tinha feito o curso e tal. Eu falei, treta. Você fez o curso em 2019? Um pouquinho antes do diagnóstico. Acho que foi tipo julho ou agosto, uma coisa assim. Foi bem antes. Você fez antes do... Você se interessou como dentista? Então eu tava me contando aqui, dentista, mas eu amo fotografia. Então eu fiz curso de fotografia e aí, claro, né, minha paixão, eu comecei a enveredar fotografia de gestante, fotografia de parto, fotografia newborn e tal. E aí fui fazer o curso de doula para atuar melhor na fotografia de parto. Acabei virando e atuando como doula, e aí veio a consultoria em amamentação. E a pessoa que foi picada, né? A gente brinca, Mari, que é aquela coisa que você vai ser picada pelo negócio, né? E acho interessante, né? Olha que bonita a Mariana falando, né? Ela... né, fotografava, como a fotógrafa que atua nessa área, né, a gente fala muito disso, né, ou do newborn também. As pessoas que ajudam no enxoval, né, Sim, a gente tem alunas, né, que são as baby planners, que vêm para o curso porque elas falam, eu quero orientar um pouco melhor as pessoas que vêm querendo listas de enxoval, né, e o quanto uma fotógrafa, por exemplo, que trabalha nessa área, saber sobre a amamentação, saber orientações pontuais para você, inclusive, não atrapalhar a amamentação daquele bebê durante a sessão, porque a gente sabe que tem isso, né, Mariana, da chupeta, da mamadeira com fórmula para o bebê dormir, para fazer a sessão newborn. Então, assim, cara, lindo, assim, né? E antes de toda a sua história, né? Sim. Antes de toda a sua história rolar, você estava ali preocupada já com essa questão. Sim, então... eu estava falando para elas aqui, eu acho não, hoje eu sei, eu acho assim, eu demorei muito de engravidar. Não demorei, foi no tempo certo. Porque se fosse 3 anos antes, minha filha certamente tinha nascido de cesárea, não teria mamado, não, então assim, então foi no tempo certinho, foi tudo certo. E aí, um seio começou a desenvolver e o outro não, por conta da radioterapia. Você não fez a cirurgia? Eu fiz cirurgia. Você fez a cirurgia. Mas foi, que chama conservadora, né? Não tirei a mama, só tirei aquela região do tumor, porque era bem pequeno. E aí, fiz a radioterapia e, pelo que eu entendi, a radioterapia afetou, né? Sim. E então, uma mama desenvolveu super e a outra não. Falei, meu Deus, e agora? Ruim, né? Deu ruim. Aí eu falei, não, vai dar tudo certo. Bom, a Isabela nasceu, mamou no parto. Logo após o parto, ela mamou. Mas ela nasceu na 4ª, na 6ª eu fui para casa. E aí ela começou aquele choro. Minha mama muito dura, muito assim, não conseguia amamentar direito, aquela dificuldade. Eu chamei uma consultora em casa e eu lembro dessa cena. Ela se preparou assim, como se fosse, né, uma mama engurgitada para sair aquele leite, botou, não saiu nada.
Era edema puro. Da mama que foi feita a cirurgia. Não, a outra. A que eu amamento até. Porque eu só amamento com uma, né? Sim, com a mama direita. Monoteta. Total. Monoteta. A minha filha fala, mamá grandão, mamá pequenininho. Morri. É muito bom. E quando ela não falava, era mamá quimiminho, mamá gangão. Agora é grandão e pequenininho. Meu Deus. E aí, não saía nada. Então, assim... Então, foi um caos. Eu falei, não acredito, eu não vou conseguir amamentar. Meu Deus, e agora? E aí, desde o curso de doula e de consultora, eu já tinha escolhido... Eu falava assim, se um dia eu for mãe, a Fernanda Mosqueira vai ser a pediatra do meu filho ou da minha filha. Será por quê, hein, Fernanda Mosqueira? Mas ela já era escolhida antes. Eu já tinha uma equipe, assim. Michele Bento como nutricionista, Fernanda Mosqueira como pediatra. A equipe já estava... Só faltava criança. O resto eu já tinha tudo. Informação é poder, né, gente? É. Já estava tudo assim, esquematizado, obstetra, tudo. Só faltava vir a criança. E aí a criança veio, e aí, graças a Deus, Bianca estava fazendo atendimento junto Sim. com a lá Fernanda no consultório. Isso, é verdade. Foi nessa época. Foi na época E aí do foram atendimento. essas duas mãos maravilhosas que seguraram na minha. E aí a gente batalhou junto. E aí Isabela tá aí mamando até hoje. Eu tomei medicação, Sim. muita ordenha, medicação. Tudo que estava ao meu alcance, tudo que eu pude fazer, que elas me orientavam, eu fazia com afinco. Perturbava, coitada. Muita coisa. Por isso que eu falei, gente, Bianca me mandando mensagem, tá ao contrário isso. O jogo virou. O jogo virou, Quem Mariana. manda mensagem pra ela sou eu. O que tá acontecendo? O jogo virou. Ô, Mariana, deixa eu te perguntar uma coisa. Durante a sua gestação, né? É claro que eu acho que... como você vai contando, né, você tinha uma equipe, que é uma equipe... Eu acho que... Não conheço muito bem a equipe aqui do Rio, mas... Diferenciada. Diferenciada, que tem um olhar atento para as questões subjetivas mesmo de cada caso. Mas durante a gestação, se falou disso? Você foi orientada sobre a amamentação? Sobre o que poderia acontecer? Ou era tipo, olha, vamos esperar para ver o que vai acontecer quando o seu bebê nasceu? O que rolou durante a... Então, eu fiquei muito nessa de observar, né? E ver que não tava... Que uma mama... Mas eu tava na confiança de que a outra ia dar tudo certo. E assim, não sabia muito... Achava que era por conta da radioterapia, mas também a gente estava na época da pandemia, a gente estava muito recluso, não estava muito saindo, buscando... Então, assim, eu não busquei muita coisa durante a gravidez, não. Eu achava que ia rolar, a outra estava desenvolvendo, eu falei, acho que vai. Mas eu acho que a Kelly está querendo dizer se da parte dos profissionais que estavam acompanhando a tua gestação, se eles não uma perspectiva sua de procurar informação acerca disso, mas se a própria equipe estava Não. situando. Não tem. Acho que tem uma linha muito tênue, né? Entre você preparar uma pessoa para as mais diversas possibilidades ou achar que está determinando o desfecho. Minando a confiança. Minando a confiança, né? Porque assim... Eu acho que tem um fator importante de dizer, eu vou dizer aqui porque eu estive com você nesse período, mas assim, que eu acho que a gente vê muito nos atendimentos e que eu acho que faz muita diferença, que é essa autoconfiança da Mariana, né? Assim, e autoconfiança que foi, de certa forma, impulsionada por quem estava junto com ela. Que era uma coisa de acreditar que, assim, olha, talvez não vai ser uma história de amamentação padrão, tradicional, mas está longe de ser uma coisa impossível. Exato. Eu acho que você nunca... Eu acho que uma coisa muito importante de falar, talvez, e você vai poder falar disso como ninguém, é que eu acho que isso... Você nunca perdeu essa confiança de que, assim, de algum jeito vai rolar. Sim, não sim. sei como, não sei o que eu vou ter que reconstruir em mim, porque acho que você passou por vários momentos aí Sim. de resiliência, né? Mas, assim... Eu via sempre em você essa coisa que eu acho que é muito importante a gente fomentar na promoção do aleitamento, né? Que é isso. Do jeito que for, vai Sim, acontecer. o que eu posso fazer para fazer acontecer? Então, Porque e vai acontecer. Vai E acontecer. até por parte dos profissionais é assim, todo mundo sabe que amamentar reduz a chance de desenvolver um câncer de mama. Amamentando por 1 ano reduz mais ou menos em 4%. Diminui a chance de triplo negativo. Uma amamentação proteger, né, e prevenir do câncer de mama é muito mais difundido o conhecimento. Agora, para quem já teve o câncer, né? Ou foi diagnosticada, tô grávida e tô com câncer de mama,
essa informação, de fato, é escassa, assim, no meio. E muitas vezes eu tenho a sensação que é uma coisa de proteger também, né? Quem tem o câncer, né? Do tipo, olha, não, você não vai poder amamentar porque você tem que, né, fazer o tratamento, a medicação é incompatível, e muitas vezes é mesmo, né? A gente tem paciente que descobre câncer na gestação e que leva a gestação, né? Eu tive uma paciente que foi na gestação, na segunda gestação ela descobriu um câncer abdominal, na região do abdômen, e olha, você consegue levar, esse bebê vai nascer provavelmente prematuro, mas depois não tem como, né? Ela fez um autotransplante de medula, teve que ficar internada 30 dias, inclusive longe do bebê e tal. Então, acho que tem também uma questão da gente das pessoas quase né? Elas desejam proteger a Mariana, por exemplo. Assim, né? Não, ela já tá vivendo o sonho, deixa. Exato. Não vou ser eu que vou ficar, não, mas olha, a amamentação, deixa acontecer, né? Não, e o quanto eu acho que mesmo na vigência, né, ou lidando com alguém que tem câncer, as situações são diferentes, né, Mariana? Assim, o quanto a gente tem, na hora que a sua médica fala, olha, talvez no seu caso, não tomar medicação seja possível. Deixa eu discutir com o oncologista. E aí a Ana tá falando da proteção da amamentação contra câncer. Talvez ela amamentar também seja profilático para ela, né? Porque melhor do que eu ter um remédio, do né? que uma Isso medicação. Também é um medicamento. Pois é. Né? Então, acho que pensar nessas particularidades, né? Que aí você pensa na médica que você chegou lá e tinha 2 próteses, assim. E quem te falou que se eu fizesse uma cirurgia dupla, bilateral, quem te falou que eu ia querer botar prótese? Exato. Eu poderia optar por não colocar prótese, por exemplo. Foi uma coisa horrível. Ela falou assim, e ela falou assim, não, porque vai ficar feio. Aí eu olhando assim, falei, gente, eu não tô nem pensando nisso. Aí ela olhou assim pra mim e falou assim, você já se olhou no espelho? Você é bonita, você é magra. Eu quase que eu perguntei, tá, e se eu fosse gorda? Aí eu podia ficar torta? Tudo bem? Não tem problema, né? Desse jeito. Eu falei, isso gente, é complicado, é muito complicado, né? De uma mulher falando tudo também. Eu fiquei chocada, eu saí de lá tão chocada. Você chocada. falou de todos os profissionais, os homens não falaram nada em relação a isso. Aí vem da mulher e já vem apresentando duas próteses. Não, gente, vou te falar, não ficou feio, ficou perfeito. Você não dizia que eu tinha uma mama, foi muito bem feito, Fernanda, minha mastologista maravilhosa, Fernanda Maria. Então, assim, ficou perfeito. Mas eu não estava preocupada com isso, não era a minha preocupação, claro. Mas, além disso, ficou perfeito. Claro, se puder ficar bom também é bom, né? É ótimo, né? Agora ficou diferente, mas na época... Sim, mas agora tá monoteta, pois Isabel. Tá ótimo. Eu queria que você contasse pra gente esse começo da amamentação. Porque, assim, é como se na gestação você já tivesse notado alguns sinais de que, tipo assim, será? O que aconteceu aqui? Tá diferente. Mas e o começo, né? O uso de complementos, de sonda. Conta essa treta aí. Aí veio a consultora, né? E aquilo, eu achei que ia sair o leite, não saiu nada. Praticamente, é muito edema. Uma mama túrgida, mas muito não saía dura, nada. Era uma pedra, assim. E não saía nada. E a outra, nada. Tá. E aí, no início saía assim, umas gotinhas, chegou a sair, não sei se você lembra, uma coisinha de nada, mas parou. Na mama da cirurgia. Isso. E aí, e ela foi embora, e orientando tudo aquilo e tal, mas... E aí, numa noite, minha filha chorando desesperadamente, assim, absurdamente, chorando. Isso na primeira semana de vida? Sim, no primeiro fim de semana, foi no fim de semana. E aí, eu entrei em contato com a pediatra, dar fórmula pra ela. Ali, meu mundo meio caiu, né? Porque, assim, um já não tinha, o outro não tava dando certo. Eu falei, calma, vai dar tudo certo. Fórmula, eu falei, meu Deus. Aí, meu marido foi, tipo assim, madrugada comprar, porque eu não tinha, né? E graças a Deus, por eu ser consultora, eu tinha sonda em casa. Então, já passei, já comecei ali com a sonda. Nunca tomou mamadeira. Foi na sonda, ou então seria no copo, mas enfim, foi na sonda. E aí comecei a complementar, mas ela mamava e complementava. E também eu ordenhava. Então, assim, quando eu tinha leite suficiente para ofertar, eu não dava fórmula, mas nunca era o suficiente, aí eu comecei. A jornada tripla, né? Colocava no peito, ordenhava, translactava. E você colocava a sonda na mama que estava afetada, né? Acho que é legal contar isso também, né? E ela mamava, assim, mesmo na mama não operada, e quando eu usava a sonda, eu botava na mama operada. Isso. Pra, não sei, também... Alguém te orientou em relação a isso ou você mesma que... Não, fui eu que resolvi... Assim, a gente queria estimular de alguma forma pra ver se, né? Aí eu cheguei a ordenhar, na outra também falei, vai que, né? Mas eu comecei a ver que eu tava perdendo um tempo ali. E eu acho, isso foi legal, assim, também. Tanto a Bianca quanto... Em momento nenhum elas falaram, não, esquece essa daí, porque não vai rolar.
Ela fala, tenta, quem sabe? Sim. E assim, aí eu fazia isso, eu deixava ela amamentar ali, eu ordenhava, mas depois de um tempo a ordenha acaba se tornando, que eu tava vendo que não tava gerando nada, eu falei, não, deixa eu investir aqui onde tem. E diversão e arte ela faz ali no outro peito. Exatamente. Aí eu falei, deixa eu garantir aqui onde eu sei que tá fluindo pra não perder tempo na outra. Aí com o tempo eu acabei abandonando. E aí ela ficou complementando, depois ela com 3 meses passou pro copo, larguei a sonda, passou pro copinho, ela tomava lindamente no copinho, uma fofura, mas cada vez diminuindo bem a quantidade. Quando ela chegou na fase de introdução alimentar, o complemento era muito pouco, muito pouquinho mesmo. Lembra até que a Fernanda falou, Mari, ela tá ganhando, o peso que ela tá ganhando não é pela quantidade de complemento que ela tá tomando. Essa quantidade que ela tá tomando não é suficiente pra tá. E eu assim, né? Felicidade. Boa, Peitinho. E aí ela começou a introdução alimentar e aí a gente parou o complemento e ela segue mamando lindamente até hoje. Olha, eu fui privilegiada nisso também, né? Eu voltei a trabalhar com ela já com 1 ano e meio. Então eu fiquei bastante tempo em casa. Então, mas agora ainda eu vou trabalhar, volto com o peito assim. Lota assim no carro, meu Deus, preciso chegar em casa. Ô Mari, e quando vocês pararam a sonda, aí ela parou de pegar o peito da cirurgia? Parou. Foi isso? Aí Parou. Esse ela não pega mais. Não, ela não só pega. fica pegando o De peito. vez em quando ela tem curiosidade, vai lá, mas não consegue, né? Nem No peitinho, né? É peitinho? o peito mamar pequeno. pequenininho. Mamar pequenininho. Mamar pequenininho. Mas não tem, né? A anatomia é bem diferente, não tem flexibilidade, não tem nada, não consegue. Aí ela volta, mas bem raro. Mas ela chegou a tentar. Ah, entendi. Ô Mari, sabe que eu tive uma paciente que também ela teve câncer antes, né, do bebê. Ela fez se eu não estou enganada, uma mastectomia total na mama afetada. E ela amamentava com uma mama só, monoteta, como a gente brincava, né? E eu tenho um grupo de amamentação que na época era presencial em São Paulo. Então tava todo mundo sentado no grupo e rolava muita pergunta se era que horas eu troco de peito, eu dou um peito, eu dou outro peito. Ela olhava no meio do grupo e ela falava, eu tô lascada, né, gente? Porque esses negócios de ter que trocar peito, assim, eu tô muito ferrada se eu tiver que trocar peito, Exato. né? Porque a mama dela era prótese, né? Era 100% a prótese ali. Ela falava, então eu não troco mesmo. E todo mundo, você não troca o peito? Ela falou, eu tive um câncer de mama, então meu bebê, uma mama só, né? E eu acho que o quanto a gente, enquanto profissional, precisa... E eu acho que você teve um insight, assim, muito bom, que é, cara, deixa eu me dedicar a essa mama aqui, que eu tô vendo resposta, e que ela vai ter que ser muito estimulada pra gente produzir o volume de leite que esse bebê precisa, né? Que é isso que a gente fala. Quando a gente tem uma mama funcionante, em termos de amamentação, a gente vai se dedicar mesmo para aquela mama, né? Porque você não pode se dar o luxo, por exemplo, de algo acontecer com esse peito, né? Olha, eu vou, sei lá, a produção vai cair aqui, eu tenho outro peito, eu posso estimular mais o outro peito, né? E muitas vezes eu acho que falta isso no nosso escopo mesmo, né, Bianca? De como lidar com isso, assim. Como é que a gente... Qual é a orientação que a gente dá pra pessoa que teve um câncer, né? Até porque depende muito também do tratamento, né? No caso dela, ela não tomou tamoxifeno. Sim. E aí, por exemplo, o uso dos galactogogos, em muitos casos também não pode ter o uso dos galactogogos. E a gente repara que, por ser a maioria fitoterápico, as mulheres acham que... Tá tudo bem. Tá tudo bem tomar. E é importante fazer essa ponderação, né? Porque... Acho que é avaliado caso a caso, Exatamente, né? Assim, precisa caso do a caso. acompanhamento individual para saber como que vai ser. Só que a o extração estímulo à de cada ordenha pessoa. é algo meio que inerente a todas as situações de sempre colocar o seio para jogo para manter essa produção sempre a todo vapor. Mas assim, aí foi o que eu falei, né? O que eu achei bom, assim, que embora tenha essa visão, vamos investir na mama que tá... Em momento nenhum, nem Bianca, nem a Fernanda falaram assim, não, esquece essa daí, larga isso de lado, vamos... Elas deixaram, não, tenta, bota, vamos ver, assim, né? E eu fui percebendo, eu mesma, que não tava dando... Mas foi uma coisa assim, não foi aquele choque, não, esquece essa daí, vamos... Não serve, não serve. Não serve. Sabe uma coisa que eu ia te perguntar? Você sofreu algum tipo de preconceito? Do tipo assim, eu vejo muito isso no cenário da amamentação pós-câncer, né? Olha, toma cuidado de botar nesse peito, né? Porque, assim, é um seio que passou por um procedimento, que teve uma questão ali, né? De uma patologia que as pessoas não conhecem muito bem o que é e que rola muito preconceito, né? Então, do tipo assim... Isso chegou pra você em algum momento, graças a tipo, Deus, não não coloque nesse peito, pode ser perigoso, sabe? Assim. Não, eu acho que até porque, exatamente por causa da questão de pandemia, saindo pouco, não sei o que lá, não... Ninguém tava te vendo. Entendi. Não passei muito por isso. Depois, quando eu comecei a sair, ela já tava de um lado só mesmo. Grande, né? Então já não rolou, né? E acho que uma coisa legal de você contar também é sobre a rede de apoio.
se você acha... Porque assim, claro, eu tenho uma visão privilegiada aqui, porque a gente estava junto, e a gente estava até conversando aqui antes de começar a gravação, né? Que no seu caso, assim, não estou transferindo méritos, tá? Eu acho que mérito é seu e acabou. E de Isabela também, né? Não, porque mérito é de tudo ali. Tava ali. Mas assim... você particularmente tinha uma rede de apoio, né? E aí tô falando mais diretamente de quem eu tive contato, né? Que é do seu parceiro, assim, que também estava muito investida em fazer esse processo funcionar. Sim. Em todos os sentidos, eu acho, né? Porque aí a gente tem a questão não só emocional, do tipo assim, olha, isso é muito importante para todos nós, porque não é só para você, é importante para todo mundo, então vamos todo mundo chegar junto, mas do ponto de vista também do trabalho braçal, né? Sim, tipo sim. assim, o que você acha? Conta aí, o que você acha que se isso te apoiou, Não, o que super, mais né? fez a diferença, Especialmente para você que ordenhava, que usava sonda, que descongela leite, que congela leite. Sim, várias vezes de madrugada era ele que ia lá descongelar o leite, botar no copinho, trazer. Enquanto eu tava no peito, ele ia lá, descongelava ou preparava o complemento. Então, assim, não, ele super me apoiou e eu acho que isso é muito fundamental, tanto física como emocionalmente, né? Porque você já tá passando um processo difícil. Se tem uma pessoa do seu lado, desiste disso. Dá logo o complemento. A menina tá com fome, dá uma mamadeira. Não tem necessidade. O complemento tá aí para isso. É para isso que existe fórmula. Então, assim, você já tá exausto, física, emocional, mentalmente. Então, não ter uma pessoa ali que te dê o suporte que você precisa torna tudo muito, muito mais difícil, né? O que já não é fácil é aquela figurinha. Além de não ser fácil, ainda é difícil. Eu acho que também, às vezes, pelo fato da pessoa ter passado por um período difícil, no teu caso, câncer de mama, mas tem vários outros cenários, às vezes a rede de apoio quer apenas preservar aquela pessoa, aquele indivíduo. Tipo assim, por que você já passou por tanto? Proteger. Por que você vai ficar esgotada, né? Uma privação de sono, sem necessidade. Você passou por uma radioterapia, por uma cirurgia. Eu acredito, assim, que como... Eu não sei, nesse ponto eu tenho um fator diferenciado que eu me formei consultora, doula, então ele sabia disso. Então ele sabia o quanto isso era importante para mim. Talvez uma pessoa que não tem essa formação, a rede de apoio não leve, então, mas tipo assim, ele sabia o quanto importante para mim era parir, era amamentar, era tudo isso. Então, tanto que quando eu não engravidava, as pessoas perguntavam para mim, por que você não adota? Eu falei, gente, eu não sou zero contra a adoção. Eu amo. O único problema é que eu quero gestar, parir, amamentar. O combo. Eu quero viver isso. Então, ele sabia muito disso. O quão importante para mim era aquilo, era amamentar minha filha. Então, ele me apoiou muito em tudo, né? Chegou a dar leite na sonda no dedo. Sim. Tudo que... E assim, tava sempre nas consultas. Eu nunca fui a pediatra sozinha, nutricionista sozinha. Nunca fui. Ele sempre tá junto para receber informação junto, para poder, né? Sim. E muitas vezes o companheiro é aquele que vai também rebater as críticas e julgamentos que possam vir de outros amigos e familiares, né? E que não chega direto. Exatamente. Né? Ou não chega diretamente na mulher, ou ele já faz Já essa corta barreira ali, para né? cortar, Tipo, para nem nem vai. chegar. Né? Justamente por isso. Isso é extremamente importante. Quantas mulheres têm essa crítica, não do companheiro, porque ele tá ali no dia a dia, mas de uma mãe, de uma sogra, de uma tia, de uma vizinha. Esse fato que você falou, eu já era consultora, isso de fato meio que dá uma distanciada. Tipo assim, eu não vou nem me atrever a falar pra ela não mais. Exatamente. Ela é consultora, eu vou falar pra ela mas não fica só no campo das ideias da pessoa. A pessoa nem vai... Pensar pode, só não fala, por favor. Exatamente. Tipo, deixa, guarda no seu coração. Como diz o meu filho, eu te xingava pela mente, mãe. Pela mente pode tudo, né? E uma coisa que você fala desde o início que é muito importante, assim, você sabia muito o que você queria. E você foi respeitada nas suas escolhas. Inclusive pela mastro, pelo onco. Sim. Então, quando você se sente respeitada, você consegue fazer todo um movimento e as pessoas te cercarem e estarem contigo. Sim. Se isso não tivesse o apoio, nem da equipe, né, nem da família, seria muito conflituoso. Muito mais difícil. Muito mais difícil. Então, assim, a importância lutar de essa você... luta sozinha não ia ser muito fácil, não. Poderia até ser que você luta, mas às vezes você desiste, né? Porque é uma briga bem... Você pensou em algum momento parar tudo? Não. Você desistir assim, no sentido de não quero mais isso? Não passou na tua cabeça? Nunca passou. Eu acho que é aquilo que você estava falando, né? Aliás, nessa temporada a gente tem falado disso o tempo inteiro. É engraçado. Da autoeficácia, né? Daquela coisa muito investido. Porque a autoeficácia tem a ver como a pessoa se enxerga naquela situação que ela tá e assim...
ok, como é que eu vou passar por isso aqui? Ok, eu tenho que passar por isso aqui, né? Você sabe que eu tenho uma prima que... É engraçado a gente falar desse assunto em outubro, né? No Outubro Rosa e tal. Tá eu e a Ana aqui na mesa, você teve né? câncer, minha mãe tá com recidiva de câncer de mama. E eu tenho uma prima, que é minha prima irmã, assim, que tem um câncer de mama metastásico, né? Então, metastático, né? Eu acho que fala. Metastásico. Não sei. Vocês entenderam? Em metástase. Tem Metástase. Em metástase. Ela é uma paciente paliativa, tem 2 filhas pequenas, né? Ela descobriu o câncer tem, sei lá, uns 8 anos já. E ela tem uma tatuagem no braço, que é uma pessoa super jovem, tem 39 anos, assim, né? Ela tem uma tatuagem no braço que é: o que temos que passar. Como vamos passar, isso a gente pode mudar. Que lindo! Mudar. Ela tem uma tatuagem no braço, porque ela fala, cara, eu não escolhi ter câncer com uma filha pequena, né? Quando ela descobriu o câncer, ela tinha desmamado a filhinha mais nova, tinha, sei lá, 2 meses, 3 meses. A filha mais nova tinha 1 ano e 8, assim. Tanto é que ela achou que, né, no momento... Será que isso é leite empedrado? Eu desmamei faz pouco tempo e era um tumor grande, tinha 8 centímetros, né, se eu não estou enganada. Então, ela passou por tudo, químio, rádio, cirurgia, metástase e tal. E ela fala, eu não escolhi ter o câncer, mas eu posso decidir como é que eu vou viver essa história. E a gente fala do câncer na mesa, com as crianças na mesa. As crianças sabem, falam desse assunto e tal, né? E eu acho que lidar com... E acho que a gente também... Quando a gente pega a maternidade, essa coisa da maternidade, essa coisa de filho pequeno, de você que teve antes de engravidar e ter filho e sonhava com isso, com ela que estava acabando de passar por um processo de puerpério, ou com a mãe da Ana, né, que já tem filho grande e tem neto, né? O quanto também esse momento da maternidade é difícil você lidar, como diz a minha prima, com a finitude, com a possibilidade de finitude. Ela tem uma brincadeira comigo, inclusive, que é uma brincadeira, eu falo pra ela, brincadeira mórbida que ela tem comigo, né, que é: Kelly, eu tô morrendo, mas você também. Ela fala comigo. Às vezes eu tô na química, ela deitada, ela falou: olha, eu tô morrendo, você também. Você deitadinha aí, vulgo saudável. Sim, tá morrendo também, né? Sim. E ela fala: e é isso, como é que a gente enxerga essas perspectivas e essas possibilidades, né? Eu quero poder ter acesso às possibilidades, né? Que eu acho que quando você fala dos 4 médicos, Mariana, que eu acho que é uma coisa tão... Quando você começou a falar, a coisa que veio na minha cabeça é muito... O quanto o aconselhamento é uma coisa que a gente deveria ter em qualquer... Eu não sei nem se é área da saúde, porque toda vez que eu estudo aconselhamento ou que eu faço um curso de aconselhamento, eu falo, isso aqui serve pra minha vida. Sim. Minha vida no trabalho, minha vida em casa, de comunicação, né? E o quanto, quando a gente tá diante de uma patologia, de uma doença, né? Câncer, que é esse nome, que é essa coisa, que você tem um diagnóstico e já fala, meu Deus, e tal. O quanto, muitas vezes, também o paciente não é... ouvido, né? Então, na hora que ela fala, eu quero saber, eu quero poder discutir com o meu médico, assim, ó, isso aqui, ok, o que mais eu tenho de possibilidade? Porque isso aqui não cabe agora. Não, e foi justamente que ela falou, era o meu sonho. Assim que você falou isso, eu falei assim, não, peraí. Teu sonho é uma coisa importantíssima. O que é o sonhar? É você dar um propósito para sua existência. Então, peraí. A Fernanda, ela tem muito isso. Ela se preocupa muito com a história do paciente. O que é importante para você? O que os outros não... Entendeu? Até o segundo, foi o mais ok, que eu fui assim, que foi legal. Não tinha isso, entendeu? E foi o que ela falou, se é o seu sonho, a gente vai correr atrás dele. Claro que ela não foi irresponsável, não era uma coisa assim. Não, óbvio. Ela falou, claro que eu não iria botar... O seu caso tá permitindo isso. Vou deixar aqui claro para não parecer que ela é uma pessoa irresponsável, não. Era um caso específico, um risco baixo, e que era possível... manejar dessa forma. E, claro, eles me acompanham muito de perto. Eu vou no meu oncologista de 4 em 4 meses. Então, assim, é um acompanhamento voltado porque eles sabem que eu não estou tomando a medicação. Inclusive, vai fazer agora, daqui a pouco, 5 anos, né? Então, o tempo que eu estaria livre né? Que eu não tomaria mais a medicação. Mas, então, assim, eles me acompanharam muito de perto, mas teve essa visão. Não, se é o seu sonho, vamos correr atrás dele. É possível, no seu caso, a gente abrir mão dessa parte do tratamento para conduzir. Então, vamos... E assim, ela me indicou a médica para fazer... Ela me abraçou, sabe? Eles me abraçaram, pegaram minha mão e falaram, não, vamos junto. Toma aqui o telefone, liga, marca, não sei o que.
E é tratar a Mariana, né? Não Isso, o câncer, exatamente, assim. que eu ia É tratar falar. a Mariana, O meu oncologista, ele fala assim, eu trato pessoas e não livros. Isso é uma frase que ele fala sempre. Muito bom. E assim, eu sou prova de que ele não fala isso da boca pra fora, é verdade. Ele age dessa maneira. Ele fala, eu não trato livros, eu trato pessoas. Porque é isso, né? Você poderia ter ficado com a medicação, ninguém questionado, Sim. você nunca E não também ter dito. para uma outra paciente, talvez, a amamentação não fosse assim uma coisa tão Sim. desejada ou importante como foi para você. Então, assim, acho que o tratamento individual é isso, é entender que para Mariana isso era uma coisa assim Não, e muito importante. E assim, é toda uma rede de apoio, não só em casa, mas, por exemplo, eu tenho uma amiga que amamenta, a filha dela já tem mais de 3, ela continua amamentando, e ela foi no mastologista que falou, não, sua filha já tem 1 ano, você tem que parar de amamentar, porque você tem que fazer mamografia e não dá pra você fazer mamografia amamentando. Ai, meu Deus. Tirou de onde, né? Então, assim, Vozes eu faço... na minha Não cabeça. posso responder. Então, É melhor não, porque né? não pode Então, assim, aparecer eu aqui. faço mamografia anualmente com uma médica maravilhosa, indicada pela minha mastologista, a doutora Cristina. Vou lá todo ano, faço minha mamografia, minha ultra com ela e tá lá. Então, assim, é mais difícil analisar uma Sim. mamografia de uma mama cheia de leite? É. É impossível? É impossível, não. Você vai falar para uma mãe que ela tem que parar de amamentar porque sua filha já tem 1 ano e você tem que fazer mamografia. Ela estava sem fazer mamografia porque ele dizia que não dava para fazer porque ela estava amamentando. Então, você tem que parar de amamentar para você poder fazer a sua E mamografia. aí você vê como que a conduta e a experiência de maternidade, de amamentação, de cuidado com a saúde vai mudar absurdamente de acordo com o profissional que está te orientando, né? E exatamente cai naquela porque ninguém estuda esse assunto. Esse é um assunto que passa pelas graduações e a gente está falando, por exemplo, de um mastologista, né? De alguém específico em mamas, né? Mas não passa, ninguém estuda a amamentação. Eu tenho uma master em São Paulo que ela fala, cara, eu fui estudar a amamentação porque eu tive filhos e eu me dei conta que dentro da mastologia, esse assunto, as pessoas tratam o câncer, tratam e tal. Tá, mas como é que eu trato alguém que tem câncer ou que teve câncer e vai amamentar, por exemplo? E como é que se você tem toda uma... Eu também me pergunto isso, porque não é incomum a gente conversar com mastologistas que falam isso. Não aprendi nada de amamentação. Aprendi muito sobre patologia, sobre câncer, né? As doenças da mama, mas a função primordial da mama é amamentar. E você é mastologista, né? Então, quer dizer, uma especificidade, né? Assim, de um órgão ali e a função primordial, que é a função do órgão saudável, né? Tá ali para isso. Tudo bem que a gente usa para outras coisas, não vamos entrar nessa discussão. Mas, assim, não, isso não é visto. Então, assim, aí para alguns ouvem uma paciente que chega e coloca a amamentação no lugar de desejo, de importância e acham que assim, é um supérfluo, olha só, frescura. Já tem 1 ano, gente, já pode parar, vai fazer a sua mamografia. Ou como se fosse uma coisa de ego, assim, você tá fazendo isso pra provar. Pra nossa, pra quê? Você vai ficar provando com um peito só que você tá amamentando, tipo... Marte, né? Assim, você quer louros, assim, por isso, né? O quanto a história individual, de novo, ela não é preservada. E além disso, assim, cara, uma pessoa que amamenta, ela pode fazer uma mamografia. E você, como mastro, você tem obrigação de saber disso. Você tem obrigação de saber disso. É claro, tipo assim, eu já tive um histórico de câncer, eu amamento. Então, assim, ela me pede, a minha mastora, me dá uma pessoa indicada. Claro. Vai comparar os exames. Até porque ela sabe que, talvez, na formação, não ter o estudo da amamentação na grade da mastologia, ela tem que saber as pessoas que sabem avaliar também. Porque não vai ser qualquer um que vai conseguir. Uma avaliação mais detalhada, cuidadosa, claro, mas é possível. Então, todo esse apoio, faz... Ela, me deixa livre para eu fazer onde quiser. Mas olha, se fosse você... Não, mas você já tem um estudo. Então, faz É. parte de todo um cuidado para que eu possa... Aí, assim, eu vou na consulta e vejo, tá na academia? Tá não sei o que lá? Ah, mas olha só, eu te liberei do tamoxifeno, mas é para você cuidar de você. Ela fala assim, sim, estou eu na academia. Tem um preço a pagar, né? Tem um preço, viu, senhora? Você tem que cuidar de você. Então, assim, eu todo queria um te cuidado. perguntar uma coisa, nesse caminho aí do cuidar de você e tal, não sei o quê, eu posso imaginar, né, de forma muito distante, assim, como deve ser difícil passar por um câncer, né, alguma coisa, especialmente na mama, que eu acho que é uma coisa, assim, tão preciosa pra nós, né, assim, é um órgão que, bom... Consultora de amamentação, falando de mama, é sacanagem também, adoramos peitinhos. Mas assim,
assim, é uma coisa que eu acho que é muito determinante, né? Tá tão ligada a não só a vida, mas tantos assim... aspectos, né? A sexualidade, feminilidade. É muito, assim, importante, né? Na vida, especialmente da gente que gosta disso. Eu queria te perguntar como foi, assim, sabe? Passar por esse diagnóstico, né? O que a tua relação com o teu corpo, entendeu? Assim, e como foi a possibilidade de amamentar depois? Traz impactos? Isso foi alguma coisa que trouxe reflexões, assim, pra você? É engraçado, assim, a minha ginecologista que me acompanhava, ela sempre dizia, sua mama é muito densa, sua mama, uma vez eu senti um carocinho, era um cisto, mas a partir daí eu comecei a fazer mamografia antes de 40 anos, por causa disso, sua mama é muito densa. Então eu sempre fazia mamografia, aí no início, assim, vai ter que fazer um complemento. Aí eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Aí no fim, já quando falava que tinha que fazer complemento, eu já nem ligava mais. Complemento do exame. Você faz a mamografia, eles pedem pra fazer mais uma imagem. Era a fórmula. Não. Aí manda fazer mais uma imagem, porque não deu pra ver muito bem alguma coisa, ou ficou alguma coisa. Então, assim, aí no final eu já nem ligava mais. E aí, nesse ano que eu tive o diagnóstico, eu fiz a mamografia e aí eu tava esperando para fazer a ultra de mama ao mesmo tempo, aí tava demorando, aí ela falou, não, vai lá fazer a ultra e depois você volta para ver se precisa fazer o complemento. E eu fiz a ultra, esqueci, fui embora. E aí me ligaram, olha, você tem que vir fazer o complemento. E eu fiquei assim, o complemento de sempre, né? E voltei tranquila e, na verdade, tinha lá um BIRADS 4 que indica biópsia. E tava escrito BIRADS 4, baixa suspeição. Então, assim, né? E aí, fui fazer a biópsia já assim, né? E eu tinha uma viagem marcada pro Marrocos, numa sexta-feira. E o diagnóstico, o resultado ia sair no meio da viagem, né? E aí, na véspera da viagem, na quinta-feira, minha médica ginecologista me ligou, você pode vir aqui no meu consultório porque saiu o resultado da sua biópsia. Eu falei, putz. Fudeu. Um dia antes da na viagem. Véspera. Aí eu falei, então, no caso, amanhã eu estava viajando pro Marrocos. O que eu faço? Eu cancelo a viagem? E ela falou assim, não, você vai e comemora, porque a gente descobriu muito no início. Então aproveita a sua viagem. Caramba. E aí eu fiquei assim, uau, né? Eu falei, gente, o que eu faço? Aí eu falei, não, eu vou, tá tudo bem. Aí acordei no dia seguinte aos prantos, eu não vou. Ela mentiu pra mim, ela tá me enganando, que não sei o que lá. Aí fiz meu marido ligar pra ela, falar, liga você, porque ela não vai me falar a verdade. Finge que eu não tô do seu lado. E eu ouvia ela falando do outro lado, eu não sou irresponsável, eu não ia mandar ela viajar se tivesse um risco. Ela pode viajar. E eu viajei, foi uma viagem assim, tipo, sobrenatural, que não tinha como acontecer. E ela aconteceu, sei lá como, porque era no meio do meu período letivo, eu não tinha dinheiro. Mas uma amiga que foi comigo, ela ia com o marido, enfim, vou resumir, o marido não pôde ir. E ela falou pra mim, Mari, Deus falou pra mim que você vai comigo. Eu falei, então ele vai ter que agir muito, amiga. Eu falo pra ela, porque Deus eu não tenho dinheiro pra ir. meu filho. No meio do período da faculdade, não tenho como fazer isso, não sei o que lá. Ela, não, você vai comigo. Aí eu ia em eventos da família dela, Mari, você vai com a Beta, né, pro Marrocos? Eu, não, gente, o que é isso, Johnny? E assim, no fim, ela falou, não, eu vou pagar a sua passagem, você me paga quanto puder. Tipo assim, uma parada muito doida. Eu entrei de férias na faculdade, deu tudo certo. E eu fui. Então, assim, eu não derramei uma lágrima. Quando eu cheguei lá no Marrocos, ela já estava lá, ela tá morando em Dubai, agora a gente se encontrou lá. E eu contei pra ela, porque eu falei, Beta, tipo assim, é provável que, né, eu chore, né? Então contei. Gente, eu não derramei uma lágrima naquela viagem, foi assim, uma viagem maravilhosa. Ela é uma pessoa super alta. Então acho que assim, foi pra eu viver esse choque inicial, assim, sabe? Fora do... desfocada, e aí quando eu voltei que eu comecei a buscar médico, então, mas eu tive esse período aí de uns 15 dias viajando pra absorver essa história, e aí depois, então assim, de alguma forma foi tranquilo, eu acho que isso foi preparado assim, né, pra eu dar uma filtrada assim nessa informação. Aí quando eu voltei que eu comecei, né, buscar médico e tal, e aí foi esse processo nos 4, de uma querer tirar meus peitos, outro dizer que eu não podia ter filho. A outra botar duas próteses. Eu nunca vou esquecer essa história. Porque eu nunca vou... Eu sou magra e tá 2 próteses aqui, eu acho que... Foi assim, de repente ela abriu a gaveta e botou... Aí eu fiquei assim... Mas... Nossa, daqui a pouco ela me bota na maca ali, né? E o teu relato, a importância que você já fazia, né? Sempre acompanhamento de mamografia. A importância também de ter identificado precocemente justamente porque você fazia toda a avaliação. Sempre. E você, no início do episódio, você falou do momento que a consultora chegou e não saía nada.
E qual foi a sua sensação quando você viu que a tua filha estava ali se nutrindo do teu seio? Você se lembra de algum momento específico? Como assim? Dela mamando, mesmo com o complemento de você ver que estava saindo? Não, quando você vê saindo e deglutindo, Isso, né? você lembra desse momento? A Sim, pessoa lembro. que avalia sucção e deglutição. Tipo assim, não Vou fazer curso, mana. Deixa eu ver aqui o padrão, a amplitude da Até mandíbula. hoje eu ainda me emociono de ver ela. Aí quando eu chego em casa assim, né, que eu vejo que ela tá mamando assim, eu filho, tá gostoso, filho? Não, e elas têm as fotos mais lindas, Não, né? eu Porque tenho também um ela álbum no fotógrafa, Google cada Fotos chamado Mamá. Tudo que é de Ai, mamá tá lá. Tem gente. 850 milhões de fotos. Eu tiro 1000 fotos, eu me tiro foto. Eu amo. Eu tá com ela ali, e ela mamando até hoje é uma coisa que me emociona. Eu agradeço muito. Tá, ela é muito bonitinha. Tá saindo bastante leite. De olho em pé. Tá maravilhoso, eu não quero... Tá. Acho que né, a gente... É um esforço tão grande, né? Eu acho que, né, especialmente na tua história, exigiu tanto e tal, e é quase que um resultado ali, Sim, né? sim. É uma comprovação de que, assim, poxa, valeu a pena, está valendo a pena, né? Porque no caso de vocês está valendo a Não, pena, e eu né? sei, e a gente sabe, né? O tanto de benefício que ainda Sim. tem, independente dela ter 2 anos, eu Ah, sei o sim. quanto ela tá tendo de benefício ali, de tudo. Enfim, é indescritível. E do quanto é bom pra você, Sim. né? É bom pra É você. isso que eu digo, isso aí vai dar ruim, porque é bom pra mim, é bom pra ela, então assim, né? Vambora, Vai, me perder de deixa. vista. E é isso, né? Enquanto é bom, cara, pra vocês, pelo amor de Deus, deixa as pessoas em paz, gente. É. Sabe? Ah, porque agora já deve começar a pressão contrária. Ah, esse eu tava tamanho. falando isso com a minha amiga também, né? No início, que é super difícil, né? Eu tava ouvindo também no primeiro episódio você falando disso, né? Que existe aquela obrigatoriedade de você amamentar quando o bebê é pequenininho, né? Aí todo mundo acha que, ok, você tem que dar Se mamar. você fala que não vai amamentar aí, que o negócio... Aí é o caos. Mas aí você tá lá na vala, com dor, né? E todo mundo amamenta, tem que amamentar. E quando ficou bom, não, para só, na vala. Eu falei, pra agora quê? que ficou bom, gente, agora que deu certo. Poxa, me E, deixa. e pior, Mari, porque aí você decide tirar. Então, tá, eu vou desmamar. Fala, mas coitadinha, ela tá chorando. Você vai negar o peito pra ela? Não ajuda, né? A mesma pessoa que falou fazia muito tempo que ela tava mamando, meu Deus, que absurdo. Eu falo que não tem jeito, as pessoas vão julgar mesmo. criticar. Né? E que eu acho que é tão importante a gente ouvir histórias diversas de Sim. possibilidades de amamentação, de saber que é possível e que é obrigação dos profissionais, eu acho, né? Nossa obrigação enquanto mastologista, ginecologista. Tem outro dia eu ouvi uma frase de uma pessoa que eu achei muito interessante, que ele falou assim, beleza, eu fiz medicina, da minha sala, sei lá, 10% foi fazer pediatria. Mas todos os 100% vão encontrar em algum momento lactantes. Em algum momento eles vão encontrar lactantes ou gestantes. Seja o cardiologista, seja o Sim. dermatologista, seja... Precisa, tá, Né? orientar, Então, né? o quanto todo mundo tem que ser, no mínimo, letrado, né? Ter o básico de letramento quando o Afinal, assunto... é o início da saúde, né? O início do Tudo, assunto de saúde é a tudo. amamentação. É a amamentação. É o aleitamento. início de tudo, Né? de todos os seres, né? Então, assim, aqui, eu acho que é tão importante. Você tá contando a sua história, vai ganhar o mundo. Pode peito ganhando o mundo. Vai ganhar o mundo. Provavelmente outras pessoas com diagnóstico também estão ouvindo e pensando, putz, será que comigo também eu vou ter que adiar o meu sonho, eu vou ter que abrir mão do meu sonho, ou será que eu posso agora discutir com o meu médico Sim. essa possibilidade? Sim, é isso, né? Pode ser que não seja possível realmente, Sim, mas ter uma pessoa consciente que esteja aberta, não te tratar você como mais um. O livro diz que você tem que tomar independente do seu Sim. caminho. Claro, é isso que eu tô falando. Eles não foram É irresponsáveis. individualização Mas da pessoa. está aberto para ouvir a história, o desejo, o sonho e manejar de acordo com isso, né? Sem, tipo, e todo mundo Sim. é igual. Né, exato. Bom, a amamentação não tem limites, mas o podcast tem, que a gente precisa terminar. Não é livre demanda. Não podemos continuar para sempre, mas eu poderia continuar. Acho que para finalizar, a gente podia pedir para Mariana dar um recado, né? Para quem está passando por uma situação Isso. semelhante e precisa ouvir uma palavra de incentivo ou alguma coisa que você acha importante colocar para a gente terminar esse episódio. Quero eu acho que de antemão assim- te agradecer. Eu é que agradeço muito a oportunidade. E é isso, né? Não é um diagnóstico fácil, não é um momento fácil, mas pode ser mais tranquilo se você tiver quem te apoie, quem te escute, quem abrace seu sonho, quem te pegue no colo, quem te carregue pela mão. Então, assim, é possível. Passar de maneira é aquilo, né? Como vai passar pode ser diferente, né? Eu tive a experiência de ter 4 pessoas que iam me fazer passar pela mesma situação de maneiras totalmente diversas. Então, buscar informação
não acreditar na primeira coisa, na primeira pessoa que vai buscar, estudar. Tem muita informação hoje em dia, né? E assim, ouvir outros profissionais, buscar opiniões diversas e buscar alguém que você se identifique, que esteja disposto a te abraçar, a te conduzir. Foi isso que eu busquei, assim, como eu disse, né? Desde antes de engravidar, eu já tinha ali uma equipe formada, porque eu sabia, eu queria alguém uma pediatra que apoiasse a amamentação, que fosse muito boa. Então, assim, porque eu queria confiar nos profissionais. Eu acho que você confiar em quem está cuidando de você é fundamental, né? Não assim, ele falou isso e é isso, mesmo que você fique ali na dúvida. Busca alguém que você confie, que te abrace, que seja humano, né? Que seja um profissional de saúde mesmo, né? E que, como diz o Fred, meu oncologista, que trate pessoas e não livros. Ah, maravilhosa. Muito bom. Obrigada, Obrigada, Mariana. Gente, obrigada. Daqui 15 dias temos um novo episódio com mais um tema de amamentação sem firulas, né? Da vida real. Obrigada, Mariana, mais uma vez. Eu que agradeço né? vocês. Beijo na filhota. Isso, beijão mais na muitos. Tchau, tchau.